Queridos irmãos em Jesus, que as bênçãos e a paz de Deus nos envolva, o calor que nos envolve, faz-nos também nos sentirmos agradavelmente felizes por estarmos uma vez mais reunidos para discutirmos um belíssimo tema, sobejamente trabalhado em todas as casas espíritas, calcado assim na questão 621 do Livro dos Espíritos, que todo estudioso da doutrina espírita que já leu o Livro dos Espíritos já guardou duas perguntas, a 621 e a 909. Duas perguntas que, se a gente as trouxer para a mente, para a vivência diária, faz com que nós despertemos. Então, a questão 621 do Livro dos Espíritos indaga Kardec aos beneméritos luminares do mundo espiritual: onde se encontra Deus? Ao que os luminares responderam: na consciência. E é exatamente calcado nesta resposta tão belíssima, tão pontual, tão certeira do mundo espiritual, é que nós vamos trabalhar nessa tarde num capítulo do livro de Joana de Ângeles, chamado Diretrizes para o Êxito, em que fala exatamente sobre, cujo título chama-se Consciência Alerta, que nós poderíamos dizer o despertar da consciência, a consciência que está desperta, a consciência que começa a despertar, a consciência que por si só já é o norte, é a nossa caminhada rumo à nossa ascensão espiritual, que é o nosso objetivo aqui na Terra. Eu penso neste momento, perdoe-me se eu estou indo além daquilo que deveríamos dizer, mas esta questão não está adstrita, limitada à doutrina espírita. É para qualquer um que habite este orbe. Qualquer um, tanto encarnado quanto desencarnado, no momento vive, quer a experiência espiritual na carne, quer a experiência espiritual já fora da carne, desencarnado, no mundo chamado erraticidade, onde já não temos mais as limitações do corpo físico, mas estamos libertos das amarras desse corpo que tantas vezes parece que carrega os vícios, a maldade, a falta de amor, de condescendência, de comiserabilidade, de compaixão para com os irmãos que caminham conosco. É que lá, já mais libertos, conseguem também enxergar aquilo que hoje no mundo carnal muitas vezes não conseguimos enxergar, e que precisamos caminhar rápidos e começarmos a despertar. Então, antes de mais nada, gostaria de trabalhar um pouquinho, bem rapidamente, com a etimologia da palavra consciência. E no dicionário Caldas ao Letter, um dos grandes dicionários da língua portuguesa, encontramos que a definição de consciência, dizendo assim: a consciência é o sentimento do que em nós se passa. É a consciência, o sentimento daquilo que em nós se passa. O testemunho ou julgamento secreto da alma que aprova as ações boas ou rejeita as más. Perfeito, não é verdade? Parece que tem uma definição muito crítica e ao mesmo tempo calcada numa religiosidade, numa consideração um pouquinho melhor. É, na verdade. Vamos considerar sentimento que em nós passa. E quando falamos em sentimento, lembramos dessas primeiras passagens que marcaram nossos tempos pretéritos. Nós começamos passando pelo reino mineral, passando pelo reino vegetal, até chegarmos ao reino animal, posteriormente ao reino hominal. Nessas passagens, nós vivemos primeiramente os instintos.
E os instintos é exatamente aquilo que marca a nossa existência. Acredito que todos consigam entender bem o que são instintos. Aquilo que foge um tanto da racionalidade, da razão, dessa condição que foi dada, dizemos, né, ao gênero humano, quando chegou até lá. Quer falar, irmão? Quando nós erramos, nós estamos puxando mais pelo instinto do que pela razão. Perfeito. Sintetizou assim de uma maneira clara. Como nós éramos puramente instintos, ou seja, agíamos de uma maneira brutal, sem pensar, sem coordenar, é que nós não tínhamos ainda passado pelo segundo estágio, que era o estágio da sensação. Já um pouco mais desenvolvidos e ao mesmo tempo já complicados na existência, passamos a ter sensações. E dessas sensações mais trabalhadas, mais sentidas, que se tornaram sentimentos, que é o que ele fala aqui, do sentimento que em nós passa, é o que nos criou essa sensibilidade, essa percepção, já como no reino hominal, já ditos assim, pessoas que detêm a inteligência, a capacidade de pensar, para agir de um modo diferente, já não ser mais truculentos, não sermos mais tão perversos, não praticarmos ações impensadas, para depois não chegarmos ao arrependimento, ao peso da culpa e etc. Então o dicionário pontuou muito bem. Joga em segundo, o testemunho ou o julgamento secreto da alma. É nossa alma, nosso íntimo, que registra tudo. E terceira, que aprova as ações boas ou as rejeita. Então, essa condição chamada jogo, luz da inteligência e da consciência, a luz da consciência, conseguirmos dizer, eu não agi consoante a lei natural. Opa, lei natural? A lei natural é a lei de Deus. E aí entramos na segunda questão, a 909, que nos desperta também para uma outra reflexão que posteriormente nós vamos ver. Ela continua. Consciência é algo que existe em nós, que nos leva a conhecermos-nos, a percebermos com clareza o que somos, o que pensamos, como agimos, como reagimos em nosso viver cotidiano. Nossa, parece que aqui já está sintetizado tudo. Quando ele diz o que somos, o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Então é a primeira consideração. Segundo, agimos ou reagimos? Será que ainda estamos naquele sentimento naquele instinto primeiro de só reagirmos? Me ofendeu? Vou revidar. Me bateu? Vou bater. Falou um palavrão, eu tenho que dizer um outro contrário. Disse-me uma palavra mais dura, devo ainda dizer com dureza. Quando na realidade, na definição do dicionário, dizia que a consciência aprova as ações boas ou as rejeita, ou as reprova. Ou seja, quando nós despertamos, opa, peraí, eu errei. Puxa, é verdade. Mas já estou consciente do meu erro. Eu já sei o que eu fui, já sei o que eu fiz, então agora vou ponderar se isso foi bom ou não. É o julgamento de cada um. Isso que ele falou, é o julgamento secreto na alma. Perceberam? Como está bem claro isso. Continua mais. Quanto mais essa consciência, este ser, este espírito, que nós somos espíritos apenas na carne, quanto mais ele cresce intelectual e moralmente, mais ele desperta. Mais a consciência fica clara. E vai adiante. Mais se educa, mais vive as leis de Deus e mais a consciência se amplia e o homem começa a se perceber e a perceber-se que ele está não só, mas está no meio de outras pessoas carregadas também de instintos, de sensações, de sentimentos, que como eu, todos também são, apenas que uns caminham mais rápido, porque ainda
devemos nos entristecer, vendo em noites tão frias, chuvosas, irmãos nossos atrás de um ponto de ônibus, de um abrigo de ônibus, nas marquises, molhados, friorentos, aquecidos tão somente pelas bebidas alcoólicas, pelas drogas. Puxa, será que se isso já não nos toca? Então é porque ainda estamos nas puras sensações e nos instintos. Quando despertamos esses sentimentos nobres da nossa alma, nós nos sensibilizamos. E muitos dizem, como nós dizemos, não há o que fazer, mas posso acionar, né, os órgãos públicos para que os acolham. Se eles aceitam ou não aceitam, é outro julgamento. Então, a pergunta é, se é difícil aprender coisas novas, é difícil aprender coisas novas. Talvez o mais difícil é desaprender as coisas erradas. Curioso, né? Nós teimamos, lutamos, sofremos para aprender. Percebemos que para minimizar ou neutralizar os nossos erros, as nossas dificuldades de hábitos já arraigados, que no Espiritismo usa-se muito uma palavra chamada atavismos, que são os nossos, vou dizer de uma maneira muito simplória, os nossos penduricalhos morais, de conduta, de pensamentos, que trazemos lá desde que nascemos aqui, sem contar os nossos débitos anteriores. Então vem a pergunta, então é lutar sempre? Boa pergunta. Preciso lutar sempre? Sim, porque viver é lutar, viver é crescer, viver é desenvolver-se, viver é vencer desafios, viver é o quê? Criar mudanças, transformações. E a palavra transformações, ela é curiosa. São ações que nós transformamos. É um agir para fazer com que essa ação que era ruim se transforme. E aquela que já era boa, que gradativamente vá melhorando. Eu lembro quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, já adulto, meu Deus, põe adulto nisso, pouco tempo, a gente ouvia muito assim dentro da casa, as confissões, nossa, eu já melhorei muito, desde que eu comecei a frequentar esta casa, nossa, eu já melhorei muito. Daí eu ouvi essa resposta, não, você precisa melhorar mais. Aí passado um tempo, nossa, já melhorei bastante, já não faço mais tanto mal, já aprendi a amar mais. E a pessoa continuava, o orientador, mas ame melhor, ame com mais intensidade. Ou seja, é um eterno evoluir. É aquilo que nós chegamos às graduações da nossa evolução, a mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de generação, até culminarmos nos mundos felizes, já passados pelos regenerados, pelos ditosos. Mas de que forma são felizes? Porque já não tem mais marca nenhuma de maldade. A consciência está límpida, cristalina, comparativamente à consciência que Jesus demonstrava o tempo todo. Consciência límpida, que ele traduziu em bem-aventurados os puros de coração. Se tem puro o coração, tem a consciência o quê? Livre, solta, leve. E por ser leve, por ser solta, ela flutua. E por flutuar, vive melhor e vive mais feliz. Eu vou fazer uma comparação baseada no livro de André Luiz chamado No Mundo Maior. Muitos de vocês já devem ter lido. André Luiz, de uma maneira muito inteligente, como sempre, ela faz uma comparação dizendo que o cérebro poderia ser delimitado a um castelo de 3 andares. Se é castelo, nós já imaginamos que é grande. Ele não falou uma casa.
nem falou uma casinha, ele já comparou como um castelo. Concebemos que cada andar tem muitos cômodos, amplas salas, enfim, espaços grandiosíssimos. Então ele diz que no primeiro andar do nosso cérebro reside o chamado subconsciente. O que seria o subconsciente? Local onde armazenamos tudo aquilo que nós pensamos, falamos, agimos. Não só do presente, mas também do futuro, os chamados atavios. Enfim, lá registramos os nossos hábitos automatizados. Eu compararia dizendo assim, você repara que tem pessoas que dizem o bom dia do mesmo jeito? Faz 30 anos que você conhece, a pessoa diz o bom dia sempre igual. Fala um boa tarde sempre igual, um boa noite, e fala até um eu te amo há 50 anos do mesmo jeito. Não tem nuances, não tem variações. Isso são automatismos. Mas esse subconsciente guarda também os traumas. Guarda tudo. Lá fica no primeiro andar. Eu penso, primeiro andar porque é de uma acessibilidade. Então se chega e mergulha nesse subconsciente e traz de lá esses automatismos e começa a agir de uma maneira fora daquilo que a consciência diz. Não é assim que você deve agir. Então seria o primeiro andar, o mundo do subconsciente. Chega ao segundo andar, é o mundo consciente, onde ao domínio das conquistas atuais, onde você está presentemente com a consciência, por isso consciente, conhecedor, por isso precisamos estudar, de termos o conhecimento, por isso que devemos começar a crescer, a evoluir sempre mais, para não estagnar. Então, nesse segundo andar do consciente, ele conclui dizendo, se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando pelo esforço e pela vontade. Então, na questão 909, depois nós vamos, ao concluir a palestra, fazer essa referência com relação à vontade e aos esforços para a melhoria. E o terceiro andar seria o super, ele chama de superconsciente. Então teríamos o subconsciente, primeiro andar, onde tem os atavismos, as coisas registradas, tudo aquilo que nós vamos olhando, vendo, sentindo, armazenando, etc. Vou fazer um parênteses. Primeiro parênteses da tarde. Tomemos, amados irmãos queridos, extremo cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, para termos o cuidado também com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos e a nossa maneira de agir. Se não entenderam, explicito dessa forma. Celular é maravilhoso, televisor é maravilhoso, internet é maravilhosa, tecnologia é maravilhosa, os jornais são maravilhosos, os telejornais são fantásticos, nos trazem conhecimento. Mas tomem cuidado, você está bebendo, armazenando, jogando para o subconsciente os registros que eles querem que você registre. Ficou claro? Então, vamos tomar consciência, despertar a consciência para sairmos e passarmos por esse primeiro andar e deixarmos lá registrado no subconsciente tudo aquilo que vemos. Então filtre. Eu não preciso ver mais. Já vi, isso eu aceito, isso eu não aceito. A comparação, que eu poderia também registrar. Vamos falar das queridas irmãs, as meninas irmãs, aqui presentes. Quantas vezes os homens falam besteira para as irmãs? Qual a atitude correta de uma irmã que já evoluiu bastante? Ouviu, não tem como não ouvir, mas não registrou. Perceberam? A ofensa não deveria ser assim? A raiva, os insultos não deveriam ser assim? O outro, infelizmente, está marcado. O outro ainda me disse tudo isso. O outro ainda precisa, como eu preciso, aprender a não aceitar e a não revidar.
Então isso é um estágio bem interessante do primeiro andar. No segundo, você tem essa consciência. E no superconsciente, que é o terceiro andar, é a casa, é o reduto das noções, dos conhecimentos superiores. Ou seja, do nosso ideal, da nossa meta, do nosso fanal último, que é a nossa ascensão espiritual. Bem claro? Então, aprendemos também que com o Cristo nós devemos combater a moral exterior. Puxa, isso é muito sério. Aquilo que olha apenas a conduta exterior. Cristo viveu na melhor época que ele deveria ter vindo. Mas por que ele não veio agora? Não, ele veio exatamente naquele, como divisor das águas, entre a lei mosaica de todos aqueles não proibitivos. Precisava ainda dizer não matarás, não furtarás, não isso, não aquilo. É na verdade. Então o Cristo veio trazer o quê? A espada do conhecimento e o amor para coroar tudo isso. Então ele dizia assim, o exterior, que não lavam as mãos, que se comportam assim, que agem daquela forma, basta ver as parábolas do Cristo. Quando chama a atenção, exatamente, mas ele não chama a atenção na pesquisa, eu sempre encontrei que nas parábolas do Cristo, está bem aqui, né? As parábolas de Jesus são um manancial de aprendizado e beleza, porquanto são narrativas simples, de conteúdos espiritual e moral inigualáveis. Ele continua. Jesus raramente apontava erros individuais. Vamos estudar o Evangelho. Será que alguma vez, ou poucas vezes, vamos encontrar que Jesus calcava o erro? Eu vou dizer, mas Judas, pelo contrário, ele o amou mais intensamente. Ele sabia que o nosso querido, ele amava Judas, percebia já que um deles iria beijar a face, e esse seria o sinal. Puxa, beijar a gente interpreta como carinho, como afeição, e não como dito traição. Poderia ter acionado tudo, mas a individualidade, a essência do irmão, de alma enferma, apegado à matéria, precisava agir dessa forma. E Cristo o compreendeu. Então jamais ele via o erro individual, mas chamava a atenção para que essa conduta moral exterior fosse substituída por uma conduta moral interior, de uma sã consciência, de uma consciência liberta, que revela que é uma consciência aberta para o olhar do amor. E aí, esse olhar do amor volta-se a Deus, que julga as nossas intenções ocultas. Deus julga, mas não condena. Ele julga, mas não condena. E nós fazemos o quê? Condenamos sem julgar as intenções ocultas de cada um. Nem sequer nos passa pelo crivo, mas ele ainda passa por um momento, não, já condenou. Ele não presta, não vale nada. Precisa morrer. Precisa que Deus o carregue mesmo. Porque já não presta mais aqui. Mas perdoe mesmo. Amados irmãos, se ainda dizemos isso, estamos fazendo o que no Evangelho chama de anátema, excomungar, excluir aqueles que conosco convivem. E ele diz, lá em São Mateus, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Puxa, mas que olhos bons são esses? Aqueles olhos, como diz, a lâmpada do corpo é o olho da intenção. E se essa intenção, esse olho for puro, então o corpo também brilhará. Se os olhos forem bons, porque o coração é claro,
porque o coração é límpido, porque a consciência diz para ele, para ela, tome cuidado. Vamos voltar quando éramos crianças, um tempinho mais atrás, quando ainda deveríamos, ao adormecer, era nos ensinado que nós todos fizéssemos o chamado exame de consciência. Os mais antigos, como eu, que já estou quase com 100 anos, a gente já aprendeu o que era esse exame de consciência. Era exatamente antes de dormir. Como que eu agi hoje? Será que eu fui legal? Será que deixei alguém triste? Será que eu ofendi? Será que eu magoei? Puxa, com o dia que eu entendi aquele exame de consciência, eu entendi que eu não precisava mais me ajoelhar na frente de um padre e me confessar. Eu já estava com a minha consciência perante Deus, me examinando e percebendo que o meu dia, infelizmente, ainda teve ações menos condizentes com a maneira cristã que eu deveria agir. Então eu rogava a Deus piedade, rogava a Deus compaixão, misericórdia, mas que me desse a clareza de espírito para no dia seguinte eu não tornar a agir daquela mesma forma como eu agi. Que lindo isso! Então as religiões, acredito, todas aquelas que são calcadas em Cristo, no amor e na verdade, elas são, e elas detêm uma linfa pura, uma água cristalina. A doutrina é límpida. E quando os homens começam a interpretá-la, como Jesus advertia, tomem cuidado, não foi bem isso. Só que ele não falava dessa forma, mas chamava às vezes a atenção e dizia assim, para vocês eu não preciso mais falar por parábolas. Para outros eu preciso ainda fazer alegorias, comparações, porque não entende, são olhares e mentes obtusas, fechadas, sem percepção, porque a consciência está embotada, está na treva, está na luz. Perdão, não está na luz. E por isso mesmo, encontrei também Francisco do Espírito Santo Neto, que é o médium, psicografando uma mensagem do Espírito Hamed, que muitos já devem conhecer, que diz assim: saiamos do estado de dormência, inconsciência e imobilidade espiritual. Sabe que chamativo interessante do Espírito Hamed. Saiamos do estado de dormência, por isso que é o despertar. Inconsciência, que ainda parece que está só no subconsciente, não entrou ainda no estado de consciência. E imobilidade espiritual, ou seja, não progride, não avança, não cresce. Então certamente há pessoas aqui que já passaram por outras denominações religiosas, ou ainda caminham. Não importa, é o caminho que essa denominação, essa crença que ainda os retém, esclareça os cristãos para que saiamos dessa dormência e dessa imobilidade espiritual. E ele vai adiante. Em que transitamos e despertemos nossos potenciais internos. Continua. Quando despertamos nossa consciência, transformaremos o mundo em nós e perceberemos que não eram propriamente nossos conflitos que nos incomodavam, e sim a nossa maneira de ver-nos. Não eram os conflitos que nos incomodavam, mas a nossa maneira ainda fechada, que impedia que víssemos que éramos imóveis, inativos, que não faz nada. Também poderíamos dizer assim: todo sábado você já põe na sua tela mental, registrou na porta da geladeira, na porta do guarda-roupa, NAI. Não sabe, todo sábado, ou toda quinta, ele deve ir ao NAI. É um registro de uma atividade. Até aí,
você está praticando mobilidade. Concorda? Ele está saindo. Todavia, chegando aqui, ouve, muitas vezes um palestrante que fala bonito, que fala muitas coisas, mas que não age daquela forma bonita como está falando. Tantas e tantas vezes você se toca, se sensibiliza pelas coisas que foram ditas, mas saindo, chegando à rua, indo a caminho de casa, chegando em casa, você já começa a agir diferente. Então a sua imobilidade espiritual ainda está restrita, porque a consciência ainda não foi marcada pelo seu progresso. Por isso é que o processo da nossa libertação da consciência, dessas nossas condutas denominadas doentias, há ainda que ser trabalhadas pelos esforços contínuos, pelas tentativas novas e pelos incessantes recomeços. Vou repetir, 3 coisas interessantes. Se guardássemos isso, seria assim: as nossas condutas doentias, ou seja, tudo aquilo que ainda julgamos, analisando que estamos errando, não pecando, errando. Então precisamos dar continuidade aos esforços. Ah, mas eu me esforço. Continue se esforçando. Fazer o quê? Novas tentativas. Mas eu tentei. E recomenda-nos. Mas você tentou pela última vez? E sempre dizendo, você tentou pela última vez? Professor, eu não consigo resolver isso. Professor, minha cabeça é dura. Mas você já tentou de outra forma? Seriam as tentativas, novos esforços e recomeço. Por isso que tantas vezes reprovamos nos estágios, bancos escolares, para que haja um recomeço. Por isso que na nossa vida temos tantos recomeços, tantas reencarnações. Começar de novo, recomeço, tantas reencarnações, para mais despertos, mais conscientes, percebermos que toda renovação deve implicar mudança. E encontrei também, registrado por Joana d'Ângeles, 4 comparações significativas com relação ao homem superar o que é velho, o que é errado, o que é inútil. Ela compara que os alicerces das nossas edificações morais são sempre calcados e feitos pelos esforços, e pelos recomeços, e pelas tentativas. Então ela faz 4 comparações que a natureza prodigamente nos disponibiliza. Primeiro, a terra árida, calcinada. Por exemplo, um fogo que destruiu uma mata inteira, terra calcinada. É ou não é verdade? Mas basta que as primeiras gotas de chuva caiam sobre essa terra calcinada, para quê? Para que a vida comece a se renovar. Lindo isso. Muitas vezes, uma palavra de um irmão, de uma irmã, no momento em que nós nos encontramos assim, rudemente entristecidos, cabisbaixos, sofrendo, cujo sofrimento transparece nos nossos olhos, alguém que nos encontra e nos diz palavra, ou uma palavra de alento, palavra: tenha coragem, que Jesus te abraça, você vai vencer, tudo isso passa. E a pessoa parece que recebeu aquela primeira gota d'água e a terra começa a se renovar. Segundo, a luz atrai a planta. E por atrair a planta, nessa fotossíntese da luz, do calor e da vida, é que ela cria esse chamado fototropismo, ou seja, o seu crescimento direcionado à à luz. Então a luz atrai a planta e ela vai se transformando, se libertando e fazendo o quê? Que ela também possa usufruir de todas as energias que esse calor da luz atrai.
Vocês ouviram a palavra fototropismo. É a condução da planta para a luz. Da mesma forma, quando nós começamos a despertar, nós criamos o deutropismo. E todos nós, por já termos andado milhares de anos das nossas pretéritas existências em caminhos assim áridos, terra calcinada, secos, estéreis, há um dia que essa consciência começa a nos mostrar a luz do amor, que é Deus. Então nós começamos gradativamente a nos volvermos para o alto, alto simbolicamente, para o bem e para a luz, para esse Theos em grego, que significa Deus. Então criamos, tal qual a planta é atraída pela luz, o amor de Deus também nos atrai. E todos nós, todos, teremos esse final último, porque chegaremos a Deus pelo deutropismo. Os caminhos de cada um, obviamente. Os sofrimentos de cada um, as glórias de cada um, os méritos de cada um, a existência de cada um que marcará. Mas Jesus nos consola. Não cessarei da busca enquanto tiver uma das minhas ovelhinhas transviadas, perdidas. Então ele que é esse pastor, pode deixar as 99 protegidas, salvas, porque já se voltaram para Deus. E vai em busca do último, para que essa glória e benemerência seja a glória de Deus. Para isso que ele trabalhou, para isso que ele trabalha, para esse envolver-se e direcionar-se para a luz. Afinal de contas, já chega de treva interior, já chega de escuridão interna, concordam? O que seria a escuridão interna? Nossas mágoas, nossas tristezas, nossas decepções, os desânimos que nos prostram. Parece que não vemos mais luz no fim do túnel. E achei linda também quando alguém diz assim: eu já não vejo mais luz no fim do túnel. E por quê? Porque a luz está no túnel. Porque a luz está comigo. Apenas eu, carregado ainda pelas minhas trevas da alma, porque não despertei suficientemente, não consigo vislumbrar. Então parece que eu estou sempre esperando o fim do túnel, quando na realidade o fim do túnel é a chegada. E falando em chegada, eu gostaria de trazer uma coisa que me fez muito refletir, porque eu vivi intensamente isso. Joana de Ângeles diz assim, eu não estou chicoteando ninguém, estou apenas lendo para que vocês mudem certos conceitos. Algumas doutrinas religiosas do passado e do presente afirmam que nesse momento ou mais tarde virá o julgamento do recém-chegado ao mundo de origem, que é o casual, ou seja, ao mundo espiritual. Eu vou ler, depois vamos explicar. Uma severa corte de nobres togados examinará a folha de ações do liberado da carne, e restabelecerá o prêmio ou a punição compatíveis com as realizações de cada um. Mas não fomos criados assim? Que ao morrer nós vamos ser julgados. E aquele juiz está lá com aquela roupa de juiz que a gente vê lá no Supremo Tribunal Federal. Por que aquela toga pesadona, sei lá, nos ombros? Para quê? Então nós ainda imaginamos que ao desencarnar, nós vamos chegar lá diante deles, porque eles são maiores, percebem? E vão nos julgar. Aí ela diz assim, essa afirmação não corresponde à realidade. Por quê? Porque tal ocorrência tem procedência nas regiões infelizes da erraticidade, ou seja, do mundo espiritual. Quando os gênios do mal
que se atribuem privilégios e poderes por ignorância, antagonizam-se, perseguem-se e transformam-se em julgadores dos desvios de conduta e irregularidades cometidas pelas criaturas terrenas, que com eles mantinham intercâmbio psíquico, ou seja, com as sintonias com o mundo das trevas, dos mundos inferiores, os mundos dos espíritos que ainda, embora estejam do outro lado, carregaram dívidas e não perceberam que o despertar da consciência era enquanto estava aqui na Terra. Este é o momento. E por isso, estultamente, ingenuamente, já dissemos, e alguns ainda afirmam, os espíritas afirmam que sempre há reencarnação. Tá, então vou aproveitar esta. Nas outras, eu vou começar a melhorar. Põe a mão na sua consciência e saia logo disso e desperte. Aí ela conclui. O julgamento, agora vem a verdade. O julgamento ocorrerá por meio da consciência que despertará. Então será exatamente a nossa consciência o nosso juiz. E ela diz, fará uma oportuna e justa análise das possibilidades, dos investimentos realizados, das ações prejudiciais e úteis que foram vivenciadas. Ou seja, o descortinar da nossa consciência vai nos mostrar. Os romances espíritas sempre figuram isso, na verdade. Nosso lar mostra bem nítido, né? Que passa lá o filme e muitos querem ver o filminho. O filminho está dentro de você, está dentro de nós. E lá nós vamos perceber. E aí, todos que trazem a lei de Deus na consciência, que nós falamos, e será essa que avaliará o comportamento individual. Lúcida, então a consciência esclarecida, passará pelo crivo da justiça e os pensamentos, as palavras e os atos começam a ser julgados. Vamos lá? Acordaram? Muita... Pensamentos. Qual é o segundo? Vocês perderam a língua? Pensamentos, palavras e atos, ações. Então lá nós vamos examinar a nossa consciência. E ela, a consciência, nos dirá: você será condenado ou você será salvo? Então eu quero dizer, você irá para o céu ou você vai para o inferno? Puxa, esse céu e esse inferno também estão dentro de nós. Também nós os criamos. Ele não é lugar, ele não é um país, não é uma cidade, não é um estado, não é uma região. Ele é um estado. Por isso, se é estado, é um modo de ser, que nós marcamos com os nossos atos presentes. Agimos hoje, deixamos registrados na nossa consciência e ela nos despertará. Ou nos chamará a atenção também para aquilo que devemos então pensar. Queridos, se pensarmos bem, até aqui caminhamos. Já vimos que a consciência é esse passar todos os dias o crivo da razão, da nossa consciência racional, emocional, espiritual, examinarmos como agimos. Como a cada instante eu posso dizer assim, puxa, como diz o jovem, fui mal. Não é assim que o jovem fala? Fui mal. Agi mal. Falei mal. Disse mal. Mas pratiquei também o mal. Então resta o quê? Que o julgamento, sempre ligado pelas palavras, pelos pensamentos e pelos nossos atos, é que nos marca exatamente a nossa consciência, que deverá, então, marcar também a nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Mais um pouquinho. Juiz, consciência. Juiz, acusador, defensor de cada espírito,
A consciência age conforme os arquivos com que se estrutura, aprisionando-se em remorsos lastimáveis ou libertando-se com alegrias inefáveis. Eu interpretei assim: remorsos lastimáveis, para mim me ensinaram que era o inferno. Condenação eterna. Puxa! Se eu já sei a acepção da palavra eterna, que nunca terá fim, então vou ser castigado eternamente a viver no remorso. Inferno. Se alguém aqui já passou por um momento que sentiu remorso, se tiver alguém aqui que não passou e não sentiu, pode levantar, sair, já tomou passe, já foi abençoado, Jesus já expôs as mãos, você está para a glória eterna, para o céu. Por que de ninguém de nós se murmura? Porque aqui já sentimos o peso do remorso. Jesus, sabiamente, quando fores ao templo orar, lá no Evangelho, quando fores ao templo orar, e se lembrar que tem algo a acertar com o seu irmão, uma dívida. Então, Jesus foi textual: saia, vá lá, reconcilia-te, faça tudo o que você puder, depois venha e faça a tua oferenda, ou seja, faça a tua prece. Puxa, será que tem parábola nisso ou é claro? Obrigado pela resposta, é claro. Por isso que nós já caminhamos 2002 décadas para ouvirmos as mesmas coisas que já ouvimos tantas e tantas vezes, mas entramos no templo carregados com mágoas, com ofensas, com remorsos, com culpa. Mas não era melhor pegar o celular, mandar uma mensagem, ligar, mandar uma cartinha, fazer qualquer coisa? Me perdoe, pelo amor de Deus. Você fez sua parte. Liberte-se. Está bem claro. Aí Joana D'Angeles leva-nos a algumas considerações bem pontuais. Cuida-te, arquivando o melhor daquilo que você tem, daquilo que você faz, daquilo que você tem. Arquive o melhor que você tem. Segundo, ama-te. Ama-te. Amar-se para poder amar o outro. Respeitando-te e agindo de maneira que você não se envergonhe toda noite pelo bem que você deixou de fazer ou pelo mal que praticou. Lindo isso, né? Cuida-te, ame-te. Terceiro, age conforme as diretrizes do Evangelho. Haja conforme as diretrizes do Evangelho. Então sejamos o Evangelho vivo, sejamos a carta viva do Evangelho. Para que o nosso mundo, feito desse imenso amor, dessa imensa bondade e de toda essa luz que nós temos dentro de nós, leva-nos agora a fazermos, para podermos concluir sobre o tema desta tarde, a questão 909 do livro dos Espíritos, que alguns e quase todos conhecem. Kardec pergunta na questão 909 do livro dos Espíritos, desta forma: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? No Evangelho, Kardec diz: conhece seu espírita pelos esforços, conhece seu verdadeiro espírito, pela sua transformação moral. Segundo, pelos esforços que empreende para domar
os seus instintos, as suas más inclinações. Olha lá, bem claro, né? No item. Então ele pergunta, poderia o homem, pelos seus esforços, vencer essas más inclinações? Aqui o mundo espiritual respondeu assim, taxativo. Sim. Mas será que Kardec diz assim, muito obrigado, já entendi, está pronto? Não. Eles continuaram logo em seguida. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, fazendo pequenos esforços. Então não precisa ser um Hércules, um super-homem, uma mulher maravilha, carregar o mundo, fazer milagres, fazer nada. Pequeninos esforços. Então você começa a superar, a vencer as suas más inclinações. E eles concluem, o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Parece que ele pegou as nossas duas orelhas, amados irmãos, pegaram e puxaram. Primeiro, você pode vencer tudo que está errado em você. E com pequenos esforços. Basta apenas o quê? Um pouquinho, mas um pouquinho de pequenos esforços. Mas precisa de um ingrediente que é o fermento para fazer crescer e levedar o pão. Chamado o quê? Vontade. Sem a qual não adiantaria nem pequenos, nem esforços grandiosos. Por isso que há tantas pessoas que empreendem benemeritamente sacrifícios. São considerados assim, de uma forma como exemplares de cristãos. Não de espírito, de cristão. Fazem o bem, independente de religião, independente de crença, independente de tudo. Socorrem, amparam, ajudam, fazem de tudo que podem. Mas dentro dele há uma ave de rapina chamada orgulho, vaidade, egoísmo, que neutraliza tudo isso. E por que dissemos isso? Porque quando as nossas boas ações, mas estão marcadas pela vaidade, pelo orgulho e pelo egoísmo, então nós empalidecemos o brilho daquilo que fizemos, quando na realidade deveríamos fazer o que Joana disse. Faça o bem, ame-te, esforce-te, pratique o Evangelho e viva o Evangelho claramente. Jesus sintetizou quando lhe perguntaram, qual o maior mandamento? Testando o mestre, ele perguntou, que leste nas Sagradas Escrituras? Observe a devolutiva de Jesus. É a mesma coisa perguntar, o que devo fazer, Jesus, para conseguir a vida eterna? O que devo fazer para eu me superar? O que devo fazer para despertar minha consciência? Diz assim, o que você já ouviu nas palestras? O que você já estudou? O que você já aprendeu? Aí eu respondo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Jesus dá aquele sorrisinho maravilhoso. Lindo. Ele fica esperando. Aí você continua. E amar ao próximo, Jesus dá o segundo grande sorriso. Mas ele espera a terceira. Como a mim mesmo. E Jesus parece que diz assim, vá, faça isso. E você será salvo. Mas abandonar vícios, inclinações perversas e más, com que ainda nós carregamos, isso é difícil. Então tirar e deixar de lado o homem velho, a mulher velha, para se revestir do homem novo, da mulher nova, é se renovar pelos esforços e pela boa vontade, para que a nossa consciência, que nos marca e deixa registrado em nós tudo aquilo que nós realizamos. Espero.
que tenha contribuído numa parcela ínfima para que vocês pudessem, nesta tarde, ter feito a reflexão sobre essa consciência alerta, sobre esse despertar da consciência. Para que o mundo novo, e o mundo novo sempre acontece, a qualquer hora e a qualquer dia, e ciclicamente ele também é, assim como despertar pela manhã, a nossa consciência também deve despertar, fazermos-nos com nova vida, com novo impulso, com novo elan, com entusiasmo renovado, uma nova vida calcada no Evangelho vivo do amor, do bem e da paz. Gratidão. Muito obrigado.